Olá, pessoal do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Nós vamos ver hoje, na aula de matemática, o assunto é porcentagem. Vamos lá, você vai precisar para a aula de hoje um caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha. Você também vai precisar de uma calculadora, mas não é necessário para a aula de hoje, ok? Bom, objetivos da aula de hoje, pessoal: compreender o significado de porcentagem. Próximo objetivo: fazer associação entre fração e porcentagem. Compreender a porcentagem do todo, da metade e da metade da metade. E fazer o cálculo mental com os valores de 50%, 25% e números terminados em zero. Certamente você já deve ter observado, em muitos locais diferentes, supermercados, shoppings, lojas, cartazes como promoções, Black Friday, porcentagens. Ou seja, porcentagem aparece em muitos lugares e o símbolo de porcentagem também. Você certamente já deve ter visto um desses cartazes por aí, né? Mas o que significa porcentagem? Da onde vem esse termo? Bom, porcentagem vem de percentum, vem lá do latim. A origem da palavra, então, é latina. E de percentum ela foi para percento, italiano. E depois foi para percentagem, né? Já do português, e aí depois foi para porcentagem. Certo? Bom, em 1425, pessoal, para representar porcentagem, as expressões utilizadas eram P100 ou então P100 ou P100, né? Nós temos ali, ó, duas fotos do tratado Rara Aritmética, é um tratado matemático, né? A primeira foto de 1339 e a segunda foto de 1425. E dá para perceber neles que o símbolo de porcentagem ele não existia nessa época. Ele só veio aparecer algumas décadas, alguns séculos depois, né? A gente pode ver aqui nesta foto, ali sim, a primeira vez que nós veremos o símbolo de porcentagem. Isso foi também num tratado Rara Aritmética de 1684. Perceba que ali o símbolo de porcentagem ele está parecido com o que a gente vê hoje. A diferença é que hoje a gente vê ele na transversal e com as bolinhas, né, em cima e embaixo ali na transversal. E aí ele está na horizontal com a bolinha, digamos, no numerador e no denominador, como na forma de fração, né? O símbolo de porcentagem na forma de hoje, né, como ele é, e muitos historiadores e filósofos matemáticos dizem que o símbolo de porcentagem ele serviria para representar a fração de um número sobre o 100, né? E por isso aquelas duas bolinhas, cada bolinha serviria para representar uma parte da fração ali. Ó, você já deve ter visto gráficos, por exemplo, como esse, né, onde você está publicando o seu conteúdo. É um gráfico de barras, nós iremos ver mais sobre gráficos nas próximas aulas, mas aí você já está vendo um pouquinho do que vem pela frente e certamente você já deve ter observado esse tipo de gráfico também. A porcentagem também é utilizada quando se quer fazer comparações e para isso, geralmente, são utilizados os gráficos. Aqui tem um outro gráfico que você também já deve ter visto por aí, ele aparece muito em época de período eleitoral e serve para comparar candidatos, né? O candidato A com o candidato B. Aqui nós temos um exemplo. Em uma disputa para prefeito de uma cidade, por exemplo, no segundo turno da campanha eleitoral, as intenções de voto para o candidato A são de 35% dos eleitores, enquanto que para o candidato B, os números apontam para 46% dos eleitores. Veja como é fácil a gente fazer a comparação e identificar qual o candidato está na frente, qual o candidato está em segundo lugar, ou o número de quem ainda não se decidiu em quem vai votar, né? Seja qual for o número de participantes da pesquisa, o resultado sempre poderá ser expresso em porcentagem. Isso é uma outra coisa bastante legal da porcentagem. Por que a porcentagem é tão utilizada? É justamente por isso. Porque você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa com 5 pessoas, com 500 pessoas, com 5.000 pessoas, e o resultado você vai expressar na mesma forma de porcentagem ali, ou seja, de 0 a 100% para representar o nada e o 100% representando o total, ok? Agora vamos ver as formas de escrita da porcentagem. Observe as 3 maneiras diferentes de representar a porcentagem. Então, nós temos ali ela na primeira coluna na forma de porcentagem, né, 46%.
Na segunda coluna, nós temos a forma fracionária, 46%, 46 por 100. E na terceira coluna, nós temos nós temos a forma decimal, 0,46. Definições e significados. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para representar o todo, eu usei ali o número 1, que também está representando o 100%. Então, quando nós falarmos em 100%, nós estaremos falando do total, ok? Na hora que nós estivermos falando de 0%, quer dizer que estamos falando de quando não tem nada. Para representar o total, eu coloquei ali um círculo cheio, certo? Para representar a metade é o quê? É um número dividido por 2. Então, se o todo é 1, a metade vai ser 1 sobre 2, ou 1 dividido por 2. Beleza. Então, a metade de 100% vai ser 50%, certo? 50% é 100 dividido por 2. Então, 50% estaria representando a metade. E no nosso círculo, a metade está representada por meio círculo ali. Joia? E um quarto? O que é um quarto? Um quarto é a metade da metade. Quanto que é a metade de 50%? A metade de 50% é igual a 25%, certo? A metade da metade. Então, a metade de 1 meio, 1 sobre 2, vai ser 1 sobre 4, 1 quarto. E na nossa forma de representação pelo desenho, 1 quarto está ali, a metade da metade. Certinho? Vamos praticar então. Tenho aqui 50% de 80. Como que a gente vai fazer para calcular 50% de 80? Bom, 50% é a metade, não é? É 100 dividido por 2. Então eu vou fazer a metade de 80. Quanto que vai ser a metade de 80? 80 dividido por 2, que vai ser igual a 40. Vamos ver agora o próximo. 25% de 360. 25% é a metade da metade, certo? Vai ser o 100 dividido por 4. Então, eu vou fazer a mesma coisa ali com o 360. 360 dividido por 4 vai ser igual a 90, porque a metade de 360 é 180. E a metade de 180 é 90. Vamos lá, vamos ver um próximo exercício agora. Um exercício para você fazer. Eu vou dar um tempinho para você resolver esse daí e daqui a pouquinho eu volto para corrigir, ok?
Vamos ler o enunciado do exercício, então. Descubra mentalmente qual o valor de cada porcentagem abaixo. Letra A, 50% de 60. Letra B, 50% de 420. Letra C, 25% de 80. E letra D, 25% de 640. Para você calcular mentalmente essa porcentagem, vamos fazer como a gente fez no exemplo anterior, né? 50% de 60, 50% é a metade. Então, a metade de 60, nós vamos ter que é 30, certo? Metade de 60 é 60 dividido por 2, que dá 30. Na letra B, 50% de 420. Então, nós temos ali a metade de 420. Quanto que vai dar? Vai dar 210, porque a metade de 400 é 200 e a metade de 20 é 10. 200 mais 10, 210. Na letra C, nós temos 25% de 80. Lembre-se, 25% é a metade da metade. Então, a metade de 80 é 40 e a metade de 40 é 20. Na letra D, também nós temos a metade da metade, 25%, né? A metade de 640 vai ser 320, porque a metade de 600 é 300 e a metade de 40 é 20. E a metade de 320 vai ser 160, porque a metade de 300 é 150 e a metade de 20 é 10. 150 mais 10, 160, ok? Agora vamos a um cálculo mental. Vamos aprender aqui facilmente a calcular quanto que é 10% de um valor. Mas por que 10%? Esse cálculo ele funciona para 10% porque ele fica mais fácil quando o número termina em 0. E como 10% começa em 1, 10% de um valor é sempre muito fácil, muito simples de calcular. Você vai entender aqui, você vai fazer de cabeça essa continha, tá? Mentalmente. 10% é a mesma coisa que 100 dividido por 10, certo? 100 dividido por 10 dá 10. Então eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado, 70 dividido por 10. Quanto que é 70 dividido por 10? É só tirar o zero do final, né? O zero que está junto do 70 ali. Nós teremos 7. Então vamos fazer de novo. 10% de 150. Ora, 10% é 100 dividido por 10, 150 dividido por 10 vai dar 15. Eu acho que você já se ligou que basta a gente tirar aquele zerinho que tem ali, né? Então vamos ver, 10% de 1430. 100% dividido por 10, 10%. Você já sabe disso. 1430 dividido por 10 vai dar 143. É só tirar o zero. Então, 10% de 46. Ixi, professor, 46 não tem zero. É. E agora? Você tem que lembrar o seguinte. Quando você divide o número por 10, quando a gente tira o zero daquele número que está no final, é porque a vírgula que está no final do número, que não está aparecendo ali, ela anda uma casinha para a esquerda. Então, toda vez que você divide um número por 10, quando você divide, você desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Como é por 10, que tem um zero, é uma casa só. Então, 10% de 46 seria o 46 dividido por 10, da mesma forma que a gente está fazendo até agora. Então, aquela vírgula que está ali do ladinho do 6, andando uma casinha para a esquerda, vai ficar 4,6. Certinho? Então, agora é sua vez. Exercício. Descubra mentalmente qual o valor de cada porcentagem abaixo. Observe que agora os cálculos são todos com 10%. Letra A, 10% de 90. Na letra B, 10% de 230. Na letra C, 10% de 1.240. E na letra D, 10% de 689. Eu vou dar um tempinho para você fazer e daqui a pouco eu já volto, ok?
Vamos corrigir o exercício, então. Na letra A, nós temos 10% de 90. Como você já viu, basta dividir o 90 por 0, aliás, 90 por 10, né? E tirar o zero que está junto dele, nós teremos ali o número 9. 10% de 90 é 9. Então, na letra B, 10% de 230, tirando aquele zerinho que está junto do 230, vai ficar 23. Na letra C, 10% de 1240. Tira aquele zerinho que está ao lado ali do 4, do 1240, vai ficar 124. 10% de 1240 vai dar igual a 124. E na letra D, 10% de 689. Bom, 689, a vírgula está lá no final do número, né? Lá ao lado do 9. Você vai andar com ela uma casinha para a esquerda, ou melhor, uma ordem para a esquerda, né? Se você lembrar bem, esse número, o 689, ele tem 3 ordens, certo? Ele tem a ordem das unidades, que é o 9, ele tem a ordem da centena, aliás, da dezena antes, que é o 8, e a ordem da centena, que é o 6. Então, quando a vírgula está lá, no final da última ordem, do 9 lá, você anda com ela um deslocamento de uma ordem para a esquerda, você vai estar andando uma casa para a esquerda, então você vai estar dividindo por 10. E aí vai ficar 68,9. Certo? Aprofundando. 20% de 120. Bom, você já viu na aula de hoje, 100% é o todo, 50% é a metade, 25% é a metade da metade. E a partir disso, nós vimos os cálculos de 10%, que você consegue fazer facilmente de cabeça. Agora, 20%, quando o número terminar em 0, mas ele for diferente. A dezena, por exemplo, é diferente de 1. Você tem agora 2 dezenas. Nós vamos fazer de uma forma simples aqui, ó. Tira esse 0, tira esse 0. Multiplica o 2 pelo 12. E você tem o resultado. Como assim, professor? Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. 20% de 120. Quando você tem porcentagem, você tem um número que está dividindo por 100, certo? É por cento, então você está dividindo por 100. Por isso, nós vamos tirar aqueles 2 zeros ali. Eu vou tirar o 0 do 20 e vou tirar o 0 também do 120. E por que o vezes? Quando você faz na matemática 20 de alguma coisa, 20% de alguma coisa, esse D que está ali, sempre ele vai virar vezes. Então, quando você vai fazer um cálculo de 20% de 120,
Geralmente, multiplicaria primeiro para depois dividir por 100. O que nós estamos fazendo é simplificarmos antes ali, fazemos antes a divisão por 100. Então, tira os dois zeros e multiplica o 2 por 12. Vamos tentar mais uma vez, então. Quanto que vai dar 30% de 90? Tiro os dois zeros, faço a simplificação, dividindo por 100, e multiplico o 3 pelo 9. Quanto que é 3 vezes 9? 27. Viu que simples? E o próximo? 40% de 160. Bom, vamos simplificar por 100, tira os dois zeros. 4 vezes 16, 16 vezes 4 vai dar 64. Então 40% de 160 é 64, entendi. Então, mais uma vez, para ver se você entendeu mesmo. 60% de 50. Vamos fazer a simplificação e tira os dois zeros. Um do 60, outro do 50. Professor, e se fosse 6% de 500? Se aqueles dois zeros estivessem lá junto com um outro número, eu poderia tirar os dois zeros de lá também? Sim, porque você está fazendo uma multiplicação. Então, você poderia sim, ok? 60% de 50, tirei os dois zeros, vai ficar 6 vezes 5, que dá igual a 30. Joia? Vamos ao próximo. Agora é sua vez. Vamos a um exercício. Descubra mentalmente, assim como a gente acabou de fazer, qual o valor de cada porcentagem abaixo. Nós temos na letra A 20% de 70, na letra B 40% de 110, na letra C 70% de 600 e na letra D 80% de 60. É com você agora. Vou dar um tempinho e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos lá, vamos corrigir o exercício então. Na letra A, nós temos 20% de 70. Eu vou mostrar para você aqui o que está acontecendo na prática quando a gente fala que vai tirar aqueles zerinhos ali. 20% de 70. Eu vou multiplicar quem aqui? Eu vou multiplicar esse D, tá virando? D significa vezes, então eu vou multiplicar esse 20 pelo 70. 20 vezes 70 é a mesma coisa que 1.400. Como é porcento, né? Graças a esse símbolozinho de porcentagem, de porcento, isso aqui está por cento ou por 100. Eu posso dividir o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador, por 100. 1.400 dividido por 100 vai ficar 14. E 100 dividido por 100 vai ficar 1. Então eu terei 14 dividido por 1, que é a mesma coisa que 14. Ok? Então, na letra B, quer dizer, na letra A, nós temos o resultado de 14, certo? 2 vezes 7, o resultado já sai direto, 14. Na letra B, nós vamos ficar com 4 vezes 11, que vai dar 44, tirando aqueles dois zeros, ou melhor, simplificando aqueles dois zeros pelo 100, como você pode ver aqui. Na letra C, nós temos 70% de 600. Simplificando os dois zeros, tirando dois zeros quaisquer dali, nós vamos ficar com 7 vezes 60, ou então 70 vezes 6, que vai dar igual a 420. E na letra D, 80% de 60 vai dar 48, porque 8 vezes 6 é igual a 48. Joia? Vamos a mais um exercício então. Neste exercício, você vai observar o quão grande é a nossa floresta amazônica. Vamos dar uma lida aqui no enunciado. A maior reserva de diversidade biológica do mundo, a Amazônia, é também o maior bioma brasileiro em extensão. Com a área aproximada de 4.196.943 km², o bioma ocupa quase metade do território nacional, 49,29%. Você vê ali entre parênteses. É quase 50%. Muito bem. Qual a área total aproximada do território brasileiro? Veja bem, ele quer que você descubra qual é a área total em quilômetros quadrados. E ele está te dando ali uma pista, né? Ele está te dando que, em porcentagem, a área do território nacional ali, da Amazônia, aliás, é quase 50% do território nacional, e está te dando também a área do bioma da Amazônia ali em quilômetros quadrados. Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
lá, vamos à correção do exercício. Preste atenção que a pergunta do exercício está dizendo qual a área total aproximada. Se ele está perguntando a área aproximada, eu não preciso calcular a área exata. Ali, no enunciado, ele está me dando uma área aproximada de 4.196.946 km². Bom, vamos fazer o seguinte. Concorda comigo que, pelo que está no enunciado, ele está dizendo que a Amazônia ali, o bioma, ocupa 49,29% do território nacional. Isso significa aproximadamente 50%, né? 49,29% dá praticamente 50% do território brasileiro. E o 4.196.000, 4.196.000 é praticamente 4.200.000. Então vamos arredondar da seguinte maneira: 4.200.000 quilômetros representa 50% do território nacional. Logo, para eu descobrir quanto que é 100% do território nacional, ou seja, a área total, basta eu multiplicar esse valor aí por 2, né? 50% vezes 2 vai dar 100%. E 4.200.000 vezes 2 vai dar 8.400.000 quilômetros quadrados. E assim, nós temos ali a área total aproximada do território brasileiro. Certo? Vamos agora a uma atividade prática. Agora chegou aquele momento que, se você tiver aí uma calculadora, pegue ela, porque nós vamos aprender a utilizar aí, caso você já não a utilize para os cálculos de porcentagem, né? Porque muitos alunos já sabem fazer. Professor, pode ser a calculadora do celular? Pode sim, não tem problema. Pode usar a calculadora do celular que vai dar o mesmo resultado. Vamos calcular quanto é 25% de 20. Você já deve ter feito esse cálculo de cabeça aí, você já deve saber quanto que vai dar, né? 25% de 20, 25% é a metade da metade. A metade de 20 é 10 e a metade de 10 é 5. Bom, então nós já sabemos quanto vai dar. Na calculadora, como faremos isso? Para isso, digite as teclas 2 e o 5, né, para o 25, vezes o 20. Lembra que eu disse que o D vai virar 20, vai virar vezes, né? E o 20, você só repete. O porcento que está lá do lado do 25, ele vai ser digitado somente no final. Então você vai fazer 25 vezes 20 e vai apertar a tecla do porcento. Provavelmente nessa hora já vai aparecer o resultado 5. Mas se não tiver aparecido, no final aperte a tecla igual. Aí você vai ter o resultado 5. Tá? Dependendo da calculadora, ela já mostra o resultado quando você tecla a teclinha de porcentagem. A explicação aqui, né? Como a calculadora processou aí o seu cálculo, né? Ela fez 25 vezes 20 e quando você teclou a teclinha de porcentagem, quando você apertou a tecla de porcentagem, a calculadora entendeu que você dividiu o resultado daquela multiplicação por 100. E quando apertou igual, ela respondeu com o resultado 5. Agora vamos a uma prática de planilha eletrônica. Planilhas eletrônicas são aquelas tabelas que você conhece, né? Tabela, você já deve ter visto alguma, só que ela é digital, é uma tabela digital. Você já deve ter ouvido falar em Excel. O Excel, inclusive, foi um dos pioneiros em planilhas eletrônicas, né? Mas hoje em dia nós temos o Google Planilhas. A facilidade de trabalhar com uma planilha digital é porque você pode apagar e construir na hora que você quiser com uma facilidade muito maior, e você pode também fazer contas com ela, né? Você pode simplesmente copiar e colar e repetir uma conta extensa, que deu um trabalho enorme para calcular, sem precisar fazer de novo, porque o computador faz a conta para você. Bom, para trabalhar aqui com planilha eletrônica, você pode utilizar o seu computador ou o seu celular, o seu smartphone. Então, para você que vai acessar pelo computador, você lá no navegador, você digita google.com, vai abrir a janelinha do Google. Se você está com um adulto que vai acessar, que já tem o e-mail, já aproveita e já faz o login nessa hora, já vai aparecer a foto ali. Se você não tem um e-mail do Google, eu sugiro que você peça ajuda para um adulto, para um responsável,
para que ele possa te auxiliar a criar um e-mail e aí dessa forma você vai poder acessar ali todas as ferramentas que o Google oferece. Depois que você tiver feito o login, clicando naqueles 9 pontinhos que tem ao lado da foto, do lado direito superior da tela, você vai encontrar ali digamos assim, vários aplicativos, né? O Gmail, o Google Planilhas, o Google Documentos para você escrever textos e o Google Drive. Aí você vai clicar naquele triângulozinho ali que é o Google Drive. Usando o celular, você, se não tiver já o aplicativo do Google Drive ali, você pode entrar na Play Store, digita lá Drive, já vai aparecer o Google Drive, aquele triângulozinho ali, e você, depois de instalar ele, abre ele e é só clicar naquele botãozinho de mais. No computador, esse botãozinho está do lado esquerdo superior da tela. No celular, esse botãozinho fica do lado direito inferior da tela. Mas tanto no computador quanto no celular, o botão ele tem o mesmo aspecto ali. Tá? É um mais colorido com as cores do Google. E aí, na próxima tela, quando você clicar no botãozinho do mais, ele vai te dar opções do que você quer abrir, né? Se um documento de texto, um documento de planilhas, o que você quer abrir. Você vai clicar em planilhas e ele já vai aparecer aquela planilha ali, ó. Uma planilha, uma tabelinha, colunas em letras e linhas em números. Se você quiser digitar porcentagem, valor, resultado, como eu fiz ali, pode digitar. Se não, você só precisa colocar os valores como eu fiz ali, como a gente fez na calculadora, né? Na coluna A, por exemplo, ali eu escrevi o 25%. Lembre-se, nós estamos querendo calcular 25% de 20. Então, na primeira coluna eu coloquei o 25% e na segunda coluna eu coloquei o 20. Na terceira coluna é onde vai aparecer o resultado. Como que vai aparecer o resultado? Ao escolher a célula, você digita igual e depois que digitar igual, você vai colocar os valores que estão ali. Perceba que eu não coloquei o 25 e nem o 20. Eu escrevi A2 porque o 25% está na coluna A, na linha 2. E eu escrevi B2 porque o 20 está na coluna B, na linha 2. Agora, o vezes ali, entre o A2 e o B2, né, porque nós vamos multiplicar 25% por 20, o vezes ele é um asterisco. Cuidado, tá? O vezes não tem sinal de X. Para a gente fazer multiplicações ali, você vai usar o vezes. Mas o importante é você lembrar que antes você tem que colocar o sinal do igual. Você sempre, para fazer uma continha numa planilha eletrônica, tem que iniciar com o sinal do igual. Não esqueça disso. E no celular é a mesma coisa. Na hora que abrir lá a sua planilha, perceba lá, no celular eu coloquei o 25% na primeira coluna e o 25%, o 20, aliás, na segunda coluna, na coluna B. E lá embaixo eu coloquei lá igual o A2, que é onde está o valor do 25%, vezes a célula B2, que é onde está o valor do 20%. Isso, ao clicar, aí aparece o resultado na coluna C, ok? Experimente, assista de novo. Se você não entendeu, procure esse vídeo, ele vai estar na internet gravado, para você poder entender bem certinho como que faz essa continha. Vamos agora a um quiz com perguntinhas finais da aula. A respeito de porcentagem, responda se é verdadeira ou falsa cada afirmação abaixo. Na primeira afirmação, porcentagem tem origem latina? Você acha que é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Porcentagem tem origem latina. É uma fração de denominador 100? E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso? É uma fração de denominador 100? Verdadeiro. A gente falou já que ela termina e sempre embaixo é 100. Bom, pode ser utilizada para fazer comparações? Sim, pode ser utilizada para fazer comparações. O melhor gráfico para se trabalhar é o de setores? Alguém falou isso? Eu não lembro. A gente trabalha com gráficos e gráficos são melhores para representar fração, muitas vezes, mais fáceis de serem compreendidos. Mas ninguém disse que o de setores era melhor, então essa é falsa. Pode ser escrita na forma fracionária ou decimal. Fração ou decimal. Nós temos as duas formas para representar porcentagem. O que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós vimos que porcentagem vem do termo percentum. Vimos também que a porcentagem também é utilizada para fazer comparações. E que porcentagem é uma parte de um total que está dividido em 100 partes iguais. Geralmente, nós temos um valor, uma parte, ali está representado pelo número x,
dividido por 100. Esta foi a nossa primeira aula de matemática, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até lá!